Eu não sei, vai que essa aí não é Sereste. Eu não sou muito entendedor, mas o que está tocando no alto-falante parece ser uma Seresta. Depois eu vou perguntar para os universitários. Tá muito animado isso aqui. Não para, não para. E a galera tá com mais energia que a gente. Lembrando, galera, se quiser subir aqui no arco, não vem de chinelo não. Bota um tênisinho, que de chinelo vai dar ruim. Parece que dá pra beber, vamos ver. Tá caindo água em cima de mim. Ó, água geladinha. Água gostosa. Tá aqui, ó, vou lavar o rosto aqui, ó, com essa água aqui do túnel do Capoeirão. No vídeo anterior, a gente mostrou o clima contagiante da abertura do Carnaval Antigo em Conservatória, uma cidade que respira música, tradição e encanto em cada rua. Mas essa viagem ainda estava só começando. Nesse episódio, o dia amanhece com um bom motivo para acordar cedo, o café da manhã da pousada Locomotiva 206. E depois seguimos para conhecer alguns dos lugares mais emblemáticos da cidade, tudo a pé, pertinho da pousada. Bom dia, Grazi. O café da manhã da pousada é daqueles que fazem a gente começar o dia com o pé direito. Pães, bolos, biscoitinhos, frios e frutas, tudo fresquinho. E com aquele toque caseiro que só o interior tem. Esse daqui deu vontade, hein? Vai pegar um drink pra mim. E no meio da conversa, de repente começou um barulho de locomotiva vindo do salão. O pessoal olhou para fora achando que o trem estava passando, mas não tinha trilho nenhum por perto. Era o som vindo da mini locomotiva de enfeite que fica no salão do café. Um detalhe simples, mas que deixou todo mundo sorrindo logo cedo. Sim, é isso aí. Nada, eu que agradeço. Bom dia. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos à pousada Locomotiva 206, aqui em Conservatória, a cidade da Seresta. E depois desse belo café da manhã, saímos prontos para explorar a cidade. Quer dizer, nem tanto, às vezes dando uma descansadinha pelo caminho. Mas o mais legal de Conservatória é que dá para fazer quase tudo a pé. Estamos aqui no sábado em Conservatória, são agora quase 11 da manhã. Aqui o povo passeando pelas ruas, visitando as lojinhas, as barraquinhas na praça. Bem viva a cidade. É a praça decorada aí com carnaval antigo de Conservatória. Ontem a gente viu que tinham 3 pontos com música, né? Praça da Matriz, essa praça aqui, e a Rua do Meio, cada uma com um estilo musical e com seu público. Aqui chegamos a um dos símbolos de Conservatório, a famosa Locomotiva 206, que também dá nome à pousada que a gente está, né? Que a gente está na pousada Locomotiva 206, que tem esse nome justamente por causa da famosa locomotiva, que está ela aí, imponente, bem conservada, muito bonito de perto. Espero que no vídeo também esteja dando para ver aqui os detalhes dessa locomotiva Maria Fumaça. A primeira parada do dia foi na Locomotiva 206, que deu nome à pousada e se tornou um dos símbolos da cidade. Preservada e imponente, ela conta um pedacinho da história de Conservatória e do Brasil. Proibido subir, não pode subir na locomotiva. Ela é patrimônio histórico. Tá aqui, ó. É um ponto aqui turístico bem visitado da cidade Conservatória. Aí, essa é a Locomotiva 206. Sempre o pessoal para tirar fotos, filmar.
E a gente não podia deixar de mostrar para vocês, né? Aí vamos ver do outro lado como é que é. O pessoal senta nela. Tem aqui um pedaço dos trilhos originais. E aqui, olha, é a antiga, como se fosse a antiga estação. Então você sobe aqui como se você fosse embarcar na velha locomotiva. Tá aqui. Vem com a gente embarcar nessa viagem do tempo aqui em Conservatório. A disputa é grande aqui para tirar foto, viu? Aí. Vem com a gente embarcar nessa história. E, claro, como não podia deixar de ser, enquanto a gente está aqui admirando a locomotiva 206, que é um pedaço da história de Conservatória, tocando uma seresta aqui nos alto-falantes, que é a cidade, ela é conhecida como a cidade da Seresta. Eu não sei, vai que isso aí não é seresta. Eu não sou muito entendedor, mas o que está tocando no alto-falante parece ser uma seresta. Depois eu vou perguntar para os universitários. Mas está aqui, enquanto a gente admira essa locomotiva, um pedaço da história, outra história está tocando nos alto-falantes. Conservatória, a capital da Seresta. Voltando aqui da locomotiva, a gente vem pela rua, andando mais um pouco, vai chegar no famoso Túnel que Chora, que é outro ponto turístico aqui de Conservatório. E aí temos aqui a música de José Borges, aqui, Rua das Flores. Moramos na Rua das Flores, no bairro da Felicidade. A Rua do Túnel Tristonho, caminho que vai para a saudade. José Borges. Nossa próxima parada foi para um dos lugares mais famosos daqui, o Túnel que Chora. Construído em 1883 para a passagem do trem, o túnel ainda hoje surpreende. A água brota das paredes, formando pequenas quedas que justificam o nome. E o mais curioso é que carros e turistas dividem esse mesmo caminho histórico todos os dias. Vamos visitar agora o famoso Túnel que Chora. Ele foi construído no século XIX para a passagem de trens. Mas tem um detalhe curioso. Por que Túnel que Chora? Porque até hoje escorre água de suas paredes. Vamos dar uma olhada. E aqui, ó, a linha Claro da Viola. Tem aqui uma réplica das casas da cidade. Rua das Flores, José Borges de Freitas Neto. Aí, bem ao lado do Túnel que Chora, tem essa fachada aqui histórica. Túnel que Chora, que foi construído para passagem de trens, século XIX. Está aí até hoje. É proibida a passagem de caminhões, de ônibus, mas de carro e a pé você pode passar. Conhecer um pouquinho da história de Conservatório do Brasil, né? É bem apertadinho aqui. 1883. O nome original dele, não sei se é original, né? Mas o túnel Maria Nossá. Tem uma acústica bem diferente aqui dentro. É uma construção do século XIX, né? 1883. Rapaz, vem carro, cuidado.
bem diferente a sensação de andar por um túnel do século XIX. Tem água pingando aí. Ó, aqui ele tá chorando. Ó, pingando. Não sei se deu pra pegar. Já vem um monte de carro de novo. Bom dia, bom dia. Aí, ali está escrito: sejam bem-vindos à Conservatória, meu amor. Aqui é tudo bem úmido aqui nas paredes dele. Acho que só pessoalmente mesmo para dar uma vislumbrada do que eu tô falando. Aí, esse é o famoso túnel que chora, construção do século XIX, foi construído para passagem de trens e hoje aqui funciona ainda como túnel, né, para carros e motos, mas é uma das principais atrações aqui da cidade de Conservatório. Curioso, não? O que está escrito aqui? Onde que é? O que está escrito aqui, Grazi? Dizem que é de saudade que o túnel vive chorando. Lindo, hein? Muito bom. Talvez de noite fique aceso. Ah, eu acho que fica, hein? Tentar voltar aqui à noite. Tá voltando. Voltar para o centro de Conservatória, área da locomotiva. Bem rústico, né? O túnel. E essas luzinhas? Deixa tudo mais charmoso, mais romântico. Esse túnel não lembra um pouco a caverna do Dark? Verdade. A gente vai para que época agora? Seriado Dark. A gente sai do século XIX? No Carnaval Antigo, sim. Ainda tem o Carnaval Antigo. Estamos indo para a época do século XIX no Carnaval Antigo? 1883. Exatamente. Direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo, o túnel que chora. No túnel que chora. Chora de saudade. Virando uma celesteira. Vai, amigo Reinaldo. Vamos atravessar o túnel. Atravessar o túnel. Gostei da inspiração da música, só que é sertanejo. Todo mundo curtindo ali, ó, admirando o túnel que chora. No caminho de volta, a gente fez uma parada especial no Caminho Joubert, um verdadeiro memorial a céu aberto aqui em Conservatória. Ele homenageia o menestrel Joubert de Freitas, um dos grandes nomes da seresta, e traz uma série de painéis em azulejo criados pela artista local Dona Marina Alvarina. Cada quadro conta um pedacinho da história da cidade e dessa tradição musical que faz Conservatória ser conhecida como a cidade da seresta. Um passeio simples, mas cheio de significado para quem quer entender a alma desse lugar. Pela pacata cidade Conservatória, um clima muito tranquilo e, é claro, como sempre, música tocando pela cidade. Estamos aqui próximo da Praça Matriz. Vai descer aqui. Opa! Rolando aí alguma apresentação na Praça Matriz. Bem
cheio aqui no Coreto Cultural da Praça Matriz do Conservatório. Enquanto está rolando o chorinho na praça, quem está curtindo aqui uma sonequinha na praça é o cachorrinho. Que soneca boa, hein? Não importa a música que estiver tocando, tá aí aquela soneca gostosinha na grama, bem aqui na Praça da Matriz. O bom aqui da pousada que a gente está ficando é que tá ali a Praça da Matriz, a gente foi mais adiante na locomotiva, foi ali no túnel que chora e tá aqui. Pousar a locomotiva bem no centro de tudo, muito pertinho, tranquilo, dá pra fazer várias atrações andando tranquilamente. Grazi aproveitou para viver um momento especial. Depois de acompanhar a linda execução de Ave Maria em ritmo de chorinho, ela fez uma rápida visita à Igreja Matriz de Santo Antônio, um dos símbolos de Conservatória. Um lugar simples, mas cheio de paz, perfeito para agradecer por dias tão incríveis aqui na cidade. De volta à pousada Locomotiva 206, a tarde reservava uma surpresa para lá de especial. No salão do café da manhã, que também tem um pequeno palco com apresentações, o cantor Gabriel Cristóvão fez um show exclusivo para os hóspedes, daqueles que enchem o ambiente de alegria. Entre o público, um grupo super animado que viaja o Brasil inteiro com a guia Cristina, da CJMP Viagens e Turismo. Se você procura uma guia atenciosa especializada em atender o público da melhor idade, pode ter certeza, a Cristina é especialista nisso. Foi uma tarde leve, cheia de música, risadas e boas histórias, do jeitinho que é Conservatória. Aí o Carnaval de Conservatório. Voltando para as ruas de Conservatória, foi hora de voltar para os momentos mágicos do Carnaval antigo. A alegria tomava conta de todos os lados, tinha de tudo, grupos vestidos de cangaceiras, Malévola, Predador, Chacrinha e muitos outros personagens criativos que misturavam passado e fantasia. O Predador, a Malévola. E aqui na Praça da Matriz, a animação, mais uma vez, do Carnaval Antigo de Conservatório. Aqui nesse final de semana, que é a abertura do Carnaval. Agora aqui as freiras, tem de tudo no Carnaval Antigo. As músicas e as marchinhas ecoavam por todo canto, trazendo aquela energia boa que faz a gente se sentir dentro de um filme antigo, só que bem vivo, bem agora. O pessoal traz as cadeirinhas. Tem até um Santos Dumont aqui.
o Silvio Santos, também tem o Chacrinha. Chacrinha comendo salgado, temos. Canal no Recreio, aqui no Carnaval Antigo de Conservatória. Teve encontro dos Chaves do Multiverso, eu fingindo saber sambar, e a banda Carioca abrilhantando ainda mais a noite com suas marchinhas e muita alegria. Animação aqui do Carnaval Antigo de Conservatória. Vem aqui na Praça Matriz, embaixo do Coreia. E aí, Grazi? Não sei o que vai sair nesse vídeo, mas vamos curtir. E aí, galera, estamos aqui na abertura do Carnaval Antigo Conservatória, e o que a gente pode dizer é que é um clima muito gostoso, né? É bem tranquilo, você pode curtir com tranquilidade, segurança, muita gente se divertindo, curtindo a música, curtindo a alegria, muita gente fantasiada, em grupos de pessoas fantasiadas, enfim, curtindo a noite. E Demi Moore. olha lá, tem até a Mary Morrow perdida por aqui, ó. Tem de tudo aqui. Grupos fantasiados de carmelitas, tinha um grupo de cangaceiras. De freiras. Então, você tem de tudo, muita música, tem 3 pontos de música aqui, pelo menos, fora música ao vivo em restaurantes, em pousada. A pousada Locomotiva 206 que a gente está ficando, hoje teve show ao vivo de 2 às 18 horas. Música boa lá, Grazi se esbaldou. Então, Minhas amigas. Grazi e as amigas, vocês vão ver no vídeo. E o que a gente pode dizer é isso. É um clima gostoso, é uma faixa etária mais elevada, um pessoal mais velho, mais adulto, né? Não tem muitos grupos de jovens por aqui. E, enfim, é andar com tranquilidade nas ruas. Você não tem uma sensação de segurança bem grande, bem tranquilo. Celular na mão. Celular na mão, a gente está com a câmera aqui filmando com tranquilidade. São agora 9h40 da noite. E você passa tranquilamente nas ruas, aproveitando. Os pontos turísticos aqui são bem próximos uns dos outros, você pode fazer muita coisa a pé. E estamos curtindo. E a galera que vem sempre, né? Todo ano vem para algum evento. Tem isso também. A galera é firme. O pessoal que vem curtir o Carnaval Antigo volta. Eles voltam para curtir mais vezes. Então, trazendo mais pessoas, né? Vai aumentando o grupo da galera. Então você vê muito grupinho de casais, de mãe e filha, famílias. E muitas senhoras sozinhas vêm, né? Com grupos. Então, não venha esperando pro Carnaval Antigo de Conservatório, não venha esperando aquele clima de pegação, do fervo absurdo. Vai ter muita diversão, vai ter muita música, mas um pessoal mais tranquilo, voltando à adolescência, curtindo com suas fantasias ou sem fantasia também. A gente não está fantasiado. Muita gente fantasiada, às vezes só com um detalhezinho para entrar no clima. E os grupos. Então
É um clima super diferente, a gente não me lembro de ter encontrado assim carnaval de região dos lagos, carnaval do Rio mesmo, carnaval de BH. Eu sinceramente eu não lembro de ter encontrado um clima tão diferenciado como o carnaval antigo de conservatório. Não sei como é que é no carnaval mesmo, que eu sei que no carnaval normal de conservatório tem muitos blocos, né? E no carnaval antigo parece que vai ter daqui a pouco um bloco passando por aqui, mas não é o foco. O foco são esses 3 pontos principais aqui na rua principal. É a Praça da Matriz, Praça Matriz, a Rua do Meio e outra praça mais adiante, com seus estilos de música um pouco diferentes um do outro. E os restaurantes, né? E os restaurantes, que cada restaurante com uma especialidade diferente, uma qualidade diferente, tem muita opção aqui pra galera. Tudo bem decorado, tá uma gracinha a cidade. Vale a pena conhecer. O carnaval antigo de Conservatória acontece todo ano no mês de outubro e toda sexta e sábado. Acontece toda sexta e sábado de outubro tem programação. Então, se não der para ver esse ano, se programa para vir conhecer o ano que vem. Isso aí. Agora, 11h20 da noite, aqui no Carnaval Antigo Conservatório. Tá ali, ó, o bloco na rua. A música não para aqui em Conservatório. Vamos tentar pegar aqui. A animação da galera aí. Ficar de olho, tem que sair daqui da frente, que senão o bloco vai passar por cima. Tá muito animado isso aqui. Não para. E a galera tá com mais energia que a gente. Fizeram a curva aqui, na verdade. Vamos pegar aqui. Eles vieram lá da Praça Matriz, passaram pela Rua do Meio e agora estão aqui na Rua de Baixo. A animação da galera, o povo não para. Ó, tô entrando na praça aqui agora, ó. Tá lá, a bandinha não para. E o bloco vem. O bloco vem. E a Grazi tá indo atrás do bloco. Segura a Grazi. Aí o carnaval antigo de Conservatório não podia deixar de ter um bloco. Agora eles pararam aqui nessa praça da Rua de Baixo. E depois dessa noite super animada, chegou o nosso último dia em Conservatório. E claro, não poderia faltar mais um delicioso café da manhã na pousada Locomotiva 206. Com aquele clima acolhedor, boa conversa e a energia perfeita para a gente seguir explorando mais um pouquinho dessa cidade encantadora.
Tudo muito gostoso, queijinho bom, pãozinho delicioso. Agora, esse chocolatinho, biscoito, delicioso. Vou acabar de tomar meu suco para não cortar, eu sou fresco assim. Primeiro salgado, se não o suco, Coca-Cola, que seja, para mim perde o gosto. Para mim doce, eu gosto de beber com água. Sou fresco. Só como doce, como salgado. Depois dá vontade de comer doce de novo. Não tem sequência. Estamos de uniforme. Mesma cor. E sem planejar, sem combinar. Ó, suco natural. Já foi com leite. Muito bom. É, muito bom. Aquele café da manhã delicioso numa pousada. E as amiguinhas aqui todas cheias de energia para poder curtir o último dia. Dia de conservatório. Vamos passar agora no último ponto turístico, né? Vamos agora tentar visitar a famosa Serra da Beleza, que é um dos pontos altos do conservatório. Tanto na beleza como na altura também, né? Literalmente. Juro que não foi para fazer trocadilho. É bom. Aqui é uma característica legal das casas de conservatória, é que várias têm uma música na sua fachada. Aqui, ó, vem a letra da música, o nome dos autores. E aí, Todinho, você pode falar um pouquinho sobre o que é isso? Então, esse projeto ele nasceu em 1940, né, com os irmãos Borges, José Borges e Gilberto de Freitas, né, que é um projeto chamado Em Toda Casa Uma Canção. Né. Qual seria essa ideia? Eles queriam imortalizar, né, as músicas em cada casa de conservatória. Né. E esse projeto, a Seresta sai da Rua do Meio e vai passando pelas ruas da cidade, vai parando em cada casa, olha o nome da música e canta a música para os turistas em geral e os moradores que querem participar. Então, na verdade, cada casa tem a sua canção e recebe uma seresta com essa canção? Isso aí, eles leem a placa. Ó. Lê ali, por exemplo, aqui é Baden Powell e Vinícius de Moraes, música apelo. Ou Aí ele vem andando pela rua, passa em frente à plaquinha, olha a plaquinha e canta a música. Olha, diferente, hein? Mais uma curiosidade interessante e musical aqui de conservatório. Aqui a gente pode ser surpreendido até por uma fanfarra passando no meio da rua. Deixando aqui nossa mensagem no livro dos hóspedes da pousada Locomotiva 206. Grazi, com a sua letra muito bonita, deixou esse lindo recado aí. Se fosse eu, ia ser só garrancho. Valeu, galera da pousada Locomotiva 206 por nos receber tão bem. Até a próxima. Até a próxima, galera. A Ponte dos Arcos. Tá aí.
Uma das maravilhas da engenharia do século XIX. De pé até hoje, firme, forte. É de se imaginar que passavam as locomotivas, trens. Esses anos todos ainda está de pé. A locomotiva 206 passava aí? Maria Fumaça? Então, passava aí a locomotiva 206, a famosa Maria Fumaça, passava aí no século XIX e a estrutura continua aí de pé, firme, intacta. Esse arco aqui foi construído no século XIX com pedra, areia e óleo de baleia e continua de pé. Em 1883, a locomotiva 206, a famosa Maria Fumaça aqui de Conservatória, passava aí por esses trilhos. E tá aí, a obra continua de pé. Além de ser muito bonita, né? É bonita mesmo. Valeu pela dica. Tá aí mais uma dica aí do nosso cidadão de Conservatória, Rafael Todinho. Rapaz, o negócio aqui é brabo, tem que tomar cuidado. E agora a gente está subindo aqui para chegar lá nos trilhos. É um tanto íngreme aqui, mas tranquilo de subir. Até eu, velho, cansado, gordo, tá dando para subir tranquilo. Não tem como cair. Só do pai. Ai, caramba. Tá bem, André? Ó, lembrando, galera, se quiser subir aqui no arco, não vem de chinelo não. Bota um tênisinho, que de chinelo vai dar ruim. Tem outra descida lá, Mostrar aqui por esse ângulo. Tá aí a ponte do arco. Do outro lado realmente é mais íngreme. Esse daqui é mais tranquilo. Esse aqui é o caminho pela à direita em direção à Serra da Beleza. Gente, ninguém me falou que ia ter essa subida aqui não. Pensei que só ia ver umas paisagens maneiras, fazer umas gravações legais olhando, mas andar e subir, ninguém me falou nada. Eu não vim psicologicamente preparado para isso. Pelo menos agora tá no plano. A gente está chegando aqui, bem aqui no trilho. Antigo trilho, né? Deve ter sobrado nada. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a Grazi é abusada. Então, ela tem medo. Eu sempre tenho respeito pela altura. Olha lá de baixo como é que é. Não sobrou nenhum trilho para contar a história, mas a estrutura permanece intacta. Aqui do lado. Tá ali a Grazi. Ali a Grazi passando pela antiga ponte. Bora, Grazi. Subir aqui? Nem ferrando. Nem pi. Então, galera, aqui. Escava da mão, tá? Isso aqui, olha. Como bem disse Todinho, isso aqui foi tudo escavado à mão. Pelos escravos. Para passagem da locomotiva 206. E essa aqui era tudo trilho e o caminho da locomotiva, que passava também pelo famoso túnel que chora. Tem um fato muito curioso da época. Se você reparar bem no túnel que chora, que você foi no túnel que chora, não foi? Fomos. Se você reparar bem, no túnel que chora, ele tem umas entradas como essa, olha aqui.
umas entradinhas como essa, ou como essa. Por que tem essas entradinhas? O trem vindo, as pessoas andando pelo canto, se protegia. Entendeu? Para passagem da locomotiva. Ou seja, passava a locomotiva, para não ser levado pela locomotiva, se colocava ali no cantinho, Nas brechas, né? nas brechas, para Você pode ver a que locomotiva passar e a pessoa sobreviver. Brecha, olha lá, a brecha ali, aqui. Aí, ó, quase que um esconderijo, uma proteção aí pra galera. A Ponte dos Arcos é uma daquelas atrações que impressionam de verdade. Um visual incrível que mistura história e beleza natural em um só lugar. É impossível não parar um tempinho para admirar a paisagem e imaginar como tudo isso foi construído há tanto tempo. Estamos aqui passando num local chamado Túnel do Capoeirão. Corrigindo, aqui você está passando pela linha de trem da antiga locomotiva. Aqui é a linha de trem da antiga locomotiva. É a antiga linha férrea. Olha só. Vamos ver essa pequena aventura aqui, o que nos aguarda. Parece que é bem estreito aqui mais pra frente. Não sei se o nosso carro vai conseguir passar. Pior que se não passar, a gente vai ter que voltar isso tudo de ré. Que até pra fazer manobra não é muito legal, não. Tem que ter drama, pô, no vídeo tem que ter drama. É verdade, eu esqueci essa parte. Ó, cada vez mais estreito aqui. Aqui deu uma arejada. Tem muita pedra no meio da pista. E aqui era onde passava a linha férrea? Sim. Essa é a linha férrea, a antiga. Então, onde hoje é essa estrada de terra, é a antiga linha férrea por onde passava a locomotiva. Isso aqui é uma mina, tá? De água, que tem aqui em cima. Essa aguaceira que dá no caminho é uma mina. Eita! Cuidado também com as plantinhas na lateral do carro. É, senão arranha tudo. É. Mas eu acho que é uma aventura legal. É um negócio diferente aí. Trazendo aí aqui no canal no Recreio. E agora eu digo pra você que a estrada hoje ela tá uma delícia. Normalmente é pior. Muito. Tá cheio de Só cuidado pedra com essas aí. pedras do meio. Elas são baixinhas, mas cuidado que ele pode ter uma pontuda pro alto que vai te acabar dando um problema no carro. Prejuízo. É. E tem saída o túnel do Capoeirão? Não, vai A gente- voltar por aqui. A gente vai ter que voltar por aqui. Vai pegar pra perna, vai pra lá. Não, deixa eu passar por debaixo do carro. Cara, meu braço aqui. Aí, ó, olha. Eita, eita. Deixa a cabeça de gado aqui. Cara, poucos turistas vêm aqui, tá, André? Ó, cuidado com a pedra. É aquelas pedras que a gente fala, tá vendo? Olha lá. É, bem pra cima. É. Pra entrar debaixo do carro e fazer um estrago. Vai devagar agora aí. Onde tem mais sombra, a área é mais úmida, tá? Onde tem mais problema. É, sorte que esses últimos dias não choveu. Choveu, então tá bonito. E hoje ainda abriu um sol bonito aqui nesse conservatório. Então tá bem tranquilo a estrada. Mas dá pra ver que é um lugar que deve ficar bem com bastante lama. Hoje tá seco. Porque aqui passa trilheiros. Tem muito trilheiro que vem acelerando aqui. Aqui para fazer mountain bike, andar de moto, deve ser Jeep. Jeep é mais largo, né? E só pra constar, aqui a gente vai passando por trás da Serra da Beleza. Então a gente tá passando por trás da Serra da Beleza aqui. Isso aí. É um ângulo diferente aí. Aí tem mais ribanceiros. Tá aí mostrando que em conservatório não é só música. Também tem as belezas naturais e história. Aí, ó, quanta coisa linda aqui para se ver aqui em conservatório. Além da seresta, da tranquilidade da cidade, dos pontos turísticos normais, como a locomotiva, o túnel que chora. Temos as belezas naturais. Vamos
chegando. E as belezas naturais e as belezas históricas, né? Lembrando que aqui era uma ferrovia. E esse trecho ligava Conservatório a Santa Isabel. Santa Isabel do Rio Preto. Nitidamente agora nós estamos atrás da Serra da Beleza. Atrás da Serra da Beleza. A Serra da Beleza à sua esquerda, lá em cima. Lá em cima é a Serra da Beleza. Então estamos na porta dos fundos da Serra da Beleza. Grava bem essas torres, que lá de cima você vai ver o que eu tô falando. Aí, galera, vamos ver qual vai ser dessas torres daqui a pouco quando a gente for visitar de forma tradicional a Serra da Beleza. Devagarinho, devagarinho. Olha o galho na pedra. Joga o peito na pedra. Não precisa. Olha a ponte aí. É, tô vendo. Aí, a gente passando aí em cima Na da ponte. A ribanceira grande. Imagina os trens passando em cima dessas pontezinhas no século XIX, galera. Tá em pé até hoje. Tá de pé. Nós estamos chegando na entrada do túnel do Capoeirão. Tá andando o que? Uns 5 minutos ou mais 9. por dentro. 9 minutos andando aqui por dentro, numa velocidade média de 20 km por hora. Da estrada até aqui, próximo à entrada do túnel do Capoeirão. Túnel do Capoeirão, atenção. Tá indo mais devagar aqui. Vamos parar, quer tirar foto? Não, pode ser a filmagem mesmo. Túnel do Capoeirão. Atenção. Por que Presta atenção, atenção? André, calma. Por que eu falei, André, pra você que é perigoso? Não é perigoso, é um mistério. Esse túnel ele tem 423 metros de comprimento, escavado à mão pelos escravos. E dentro dele tem uma queda d'água. Olha. Que vai... Seu carro vai passar. Mas você vai ali devagarinho, não Tá. atola. Vamos lá, vamos ver o que nos aguarda. Acender o farol aqui. Tá aí. Manter a sua esquerda. A entrada do túnel do Capoeirão. Manter a tua esquerda pra não bater teu fone. Pra não bater teu fone. Tá ligado aí? Tá sempre. Ó, tá. Aí. Dá pra sentir. Nossa. Agora sim. Parou aí. Entrou, parou. Entra e para. Tô achando que tá molhado isso aqui. Tá um pouquinho molhado, pode ir. Pra sua direita, joga pra tua direita. Não tô enxergando nada. Também você tá Ah, de... pô, tá de óculos. Agora parou. Parou. Pronto. Tá aí, pronto. Vamos saltar e ver o túnel. Caramba, gente. Galera, a gente mostrou o túnel que chora, que é famoso aqui. Mas aqui é o túnel que chora ainda mais. Não para de cair água aqui no túnel do Capoeirão. Tá aqui, olha, é interminável. Não para. Botaram até um regador ali para segurar um pouco essa água. Olha, tudo molhado até lá no fundo. Não sei. Fica minando, tudo da época dos escravos. E aí? Isso, hein? É, parece que dá pra beber, vamos ver. Tá caindo água em cima de mim. Ó, água geladinha. Água gostosa. Tá aqui, ó, vou lavar o rosto aqui, ó, com essa água aqui do túnel do Capoeirão. Gente, aquele lá é o túnel que chora, esse aqui tá em Tá prantos. em desespero, tá soltando lágrimas aqui. Ó, que diferente, hein? E o maior detalhe que vocês não sabem, nós vamos atravessar ele. Nós vamos atravessar o túnel do carro. Gente, não para de cair água aqui, não para de chorar o túnel aqui. Durante a fase de construção do túnel, eles começaram a fazer a obra, tá vendo? De acabamento. Ó o morcego. É. Eles Tá fazendo começaram barulho. a fazer a obra de acabamento de tudo, você pode ver aqui, ó. Porém, com o tempo, não sabemos se foi a falta de escravos na época, André, porque parou a
A obra não foi até o fim. Ó, tem uma moto vindo lá. Tem uma galera de moto. Vamos voltar pro carro para liberar espaço aqui para eles. Galera, esse aí é o túnel do Capoeirão. Um dos pontos turísticos de Conservatória. Bem diferente. Cadê Grazi? Bora, Grazi. Tá vindo moto, Grazi. A gente vai ter que chegar aqui pro canto. A gente tem que entrar no carro para poder manobrar para eles. Aí vai pro cantinho pra Essa direita, não é isso? Fala aí, manobre. Oba! Mantém. A água tá... Mantém sempre. Joga pra tua esquerda. Isso. Vou botar a mão pra dentro aqui, vai que entra um morcego aqui dentro, André. Aqui agora. Devagarinho. Vamos ver, a gente ouviu o morcego. Deve ter morcego aqui, eles estão assustados aí que a gente faz um barulho aqui dentro. Mas é normal passar moto e tal. Olha o tamanho do túnel, cara. 423 metros, escavado à mão pelos escravos. Século XIX. Ou seja, é um irmão do túnel que chora, né? Sim. Só que o túnel que chora tá lá na cidade. Tá, triste. tá menos triste, quase não chora mais. Esse aqui. Né? Na verdade, o túnel que chora, dizem que ele chora de saudade da locomotiva. Ele tá tão pertinho. E tá tão pertinho, né? Tem... Parece aquele filme Feitiço de Áquila, que por um pouquinho eles se encontrariam. Aqui em Conservatória, né, viveu uma pessoa muito ilustre, né? Conhecidíssima da cidade. E se chama José Cunhado, a gente chamava ele de Zé Cunhado. E ele criou uma frase. E hoje essa frase virou até adesivos, né? E é o seguinte, ele diz assim, ó: Conservatória com chuva é melhor do que qualquer lugar do mundo com sol. Curioso. Isso aí quer dizer que era um cara apaixonado pela cidade de Conservatória. É tão bom ver isso. Ó, a gente tá agora se aproximando Da saída. da saída do túnel. Mais água, bastante água aqui também, olha. É sem parar. Hoje o tempo tá completamente sol seco e aqui não para de cair água, olha. Dá com essa pedra pontuda ainda. Já pra tua esquerda. Aí, Grazi. Já pra tua esquerda. Passar a roda, né? Pra esquerda do tomate. Não, que é pra tirar da pedra, entendeu? Aí agora tem que tomar cuidado, não vai. Eu sempre jogo pra tua direita ou esquerda. A gente vai voltar por aqui mesmo? Vão ali na frente, tem uma porteira, a gente consegue manobrar. Agora já... Isso. Ó, eu vou ser um cara muito sincero pra vocês. Aqui você consegue manobrar. Se você seguir em frente, a gente vai sair em Santa Isabel do Rio Preto. Tem muito tempo que eu não vou pra lá. Vamos voltar pelo mesmo caminho. São uns 10 minutos até a estrada. E esses 430 metros aí de túnel do Capoeirão. E olha, desse lado dá pra ver melhor. Olha como é que escorre a água desse túnel, galera. Vou lavar o carro. Acha aí, Graça? Acho também? Não. Aqui tem menos, do lado aí clica mais. Então vou encostar aqui só pra molhar o carro. Olha só pra vocês verem. Aqui, ó. Isso aqui é tudo água por causa do túnel. Ó. Tá. Eu tenho que gravar, mas fica parado aqui debaixo e deu certo. Ó, tá refrescando o carro. O carro tá ficando fresquinho. E
Pô, Olha lá. não é todo dia que o carro gama água de Minas, né? É, Geladinha. Gente, programa diferente a gente estamos trazendo aqui pra você no canal No Recreio. Já deixa aquele alô pra galera trilheira do 4x4, pode vir para o conservatório, que tem opção de trilha, tem rotas para fazer. E rotas alternativas que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar do túnel do Capoeirão. Serra da Beleza eu já tinha ouvido falar, mas túnel do Capoeirão, para quem gosta de fazer uma trilha, vale a pena dar essa conferida. Fora que a galera gosta de ter uma estrutura de restaurante, lojinha, o que mais a cidade tem. E aí, é tudo bem próximo da cidade. Dá para ficar lá na pousada locomotiva 206. Serão bem-vindos. Serão bem-vindos. E aí, 10 minutinhos, já tá no túnel do Capoeirão para conhecer essa beleza aqui, histórica. Tá tão fresquinho aqui dentro, tô sentindo o vento. Maravilhoso aqui dentro. E o barulho da água não para. Não sei se tá dando para ouvir aí no vídeo, mas é muita água aqui dentro. E tá aí de pé, desde o século XIX, tá aí de pé. Galera, a gente trazendo vocês aqui para esses locais, então não se esquece de inscrever no canal No Recreio. Olha o que você tá perdendo. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Se você estiver vendo na televisão, não sabe como é que se inscreve no canal, pega seu celular, abre sua câmera, bota no QR Code que está aqui em cima, na lateral da TV, eu botei o QR Code aí, pega o QR Code e se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever para mais e mais aventuras aqui no canal No Recreio. Ajuda a gente e vai ajudar vocês aí para conhecer mais coisas aqui do Brasil e do mundo. Afinal de contas, né? São só 145 quilômetros do Rio de Janeiro. É pertinho, 3 horas a gente chega. Tá coladinho em Minas também, vamos puxar a sardinha pro meu lado. Aí, a Também, mineira falando. Fazemos divisa, né? O conservatório faz divisa com Minas. E aqui, eu espero que dê pra ver aí no vídeo, a gente tá com o farol alto para iluminar um pouco, o que o Todinho falou. Ali no início do túnel, aquela ali a entrada, que a gente já passou, ele foi feito o acabamento certinho. Logo depois, alguns metros depois, não tem mais acabamento, ficou tudo na pedra mesmo. É interessante verificar essa curiosidade também. E agora mais um pouquinho da água. Chegando aqui no canto. Detalhe, isso aí é água da mina que o pessoal pega pra casa, ó. Tá recolhendo aqui, água tá mangueira, abastecendo a mangueira. mangueira, tá abastecendo alguma casa por aí, mas também essa água fresquinha, deliciosa, não é para se desperdiçar mesmo não. É isso aí, galera, esse foi o túnel do Capoeirão. Tempo de Halloween. Um pouquinho macabro aqui. O que isso significa, eu não sei. Mas é bem na entradinha da. Logo túnel. você desce da estrada, fica bem na entradinha. Vai pro túnel do. Qual porra o nome do túnel? Capoeira. Fica bem na entradinha aí do túnel do Capoeirão. Aí, ó. Túnel do Capoeirão. Túnel. Vamos tirar aqui. Agora a gente está chegando próximo da entrada da Serra da Beleza. Local conhecido também pelas aparições de discos voadores. Todo o meu ambiente, então. Aí, tá vendo? Sou vizinha do ET de Varginha. Entrada aqui? São também Não, das tem. letras. Agora vocês vão entender por que Serra da Beleza. Tá aí, chegamos à Serra da Beleza. Para lá. Esse mirante? Tem as vaquinhas, pá. Estamos aqui na Serra da Beleza e Conservatória. Isso.
tá? E ali você olhando aquela última... Cadeia de montanhas, né? Aham. A mais alta de todas, se você olhar bem, ela é a Serra da Mantiqueira, que faz a junção dos 3 estados. Tá aí. E uma estrutura muito legal aqui nesse mirante. Tá? As vaguinhas demarcadas, tranquilidade. Grade já registrando aí. Tô vendo 3 corações ali, ó, depois da Serra da Mantiqueira. Logo ali, logo ali. Foram aquelas torres que a gente passou por trás ao passar no caminho do túnel do Capoeirão. Então, realmente estávamos atrás da Serra da Beleza. Agora não sei se vocês querem gravar isso que eu vou falar. Há um ano atrás, isso que vocês estão vendo hoje foi tomado pelas chamas. Isso tudo. Toda essa estrutura? Não, a estrutura não. Mas toda a Serra da Beleza, ela foi tomada em chamas por causa de um incêndio clandestino. Caramba. Foi, pegou muitas casas, destruiu a casa ali em cima. Triste demais, hein? Matou muito animal. Mas a natureza é soberana. Tá aí, ó. Um ano depois... Há um ano isso tudo estava devastado pelas chamas, pelo fogo, e hoje... Aí, já vou sair mais bonita daí, ó. Só sair mais bonita. Vai pegar o ar um pouquinho mais. Olha, você melhorou um pouquinho da última vez, agora não melhora mais. Tá mais bonita. Depois eu mando. Faça. Bem, galera, esse foi o final das nossas aventuras aqui em Conservatória, a abertura do Carnaval Antigo. Passamos por muito lugar bonito, muita diversão, muita alegria nessa cidade que nos acolheu de braços abertos. Muita gente boa nessa cidade, né? A gente se sentiu muito bem acolhido e pretendemos retornar para conhecer, não só voltar para o Carnaval Antigo, mas conhecer o Carnaval, conhecer o dia a dia da cidade, a Sereste, curtir um friozinho também, Conservatório, deve ser legal. Trazer a família, que valeu a pena essa nossa passagem por Conservatório aqui no Rio de Janeiro. Fica pertinho, 3 horas do Rio. Quanto tempo de Minas? Depende de onde, Minas. Santa Rita? 30 minutos. Estamos a 30 minutos de Minas, mas... Interior de Minas. Interior de Minas. BH deve ser o quê? Mais 5 horas de viagem? Minas ali, ó. Estamos vendo Ali, ó. Minas bem aqui pertinho. Itatiaia, sul de Minas. Então, tá tudo aqui atrás. Nada mais... De noite, nessa direção aqui, você consegue ver a iluminação da igreja de Santa Rita. Olha lá. Que isso, hein? E lembrando, né, uma das histórias daqui da Serra da Beleza, que é um ponto de avistamento de OVNIs. Então muitos astrônomos vêm para cá para ficar observando o céu em busca das aparições. Vamos né? voltar aqui para Quem sabe um dia a gente não vem aqui curtir uma madrugada olhando para o céu aqui, para ver se dá sorte de ver um OVNI, galera. E tem estrutura boa para a galera ficar aqui na... Galera, nada mais justo do que a gente encerrar o vídeo de hoje mostrando essa vista maravilhosa aqui na Serra da Beleza, né, Grazi? Exatamente. Obrigado, Conservatório, por me receber de forma tão acolhedora. Uma cidade tão pacata, musical, com belezas históricas e também com essa belezura que é a Serra da Beleza. Beleza natural, né? Para poder aproveitar. Túnel, tem cachoeira que a gente ainda não conheceu. Da próxima vez vamos explorar outros caminhos por Tem aí. muito mais coisa para explorar por aqui. Com certeza. Na região também, nos arredores. Mas recomendamos. O Conservatório vale a pena conhecer esse tesouro quase que escondido aqui do Rio de Janeiro. Surpreendeu. Surpreendeu a gente, queremos voltar. Levou o André para viver algumas aventuras aí. Tá tudo no vídeo. Confiram aí. Espero que vocês gostem. Continuem com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos e até a próxima para mais aventuras aqui no canal. É isso Obrigado, aí. galera. Valeu. Valeu. Até a próxima. Fomos.
conservatória daquelas cidades que ficam com a gente, no som das serestas, nas paisagens e nas pessoas que fazem tudo parecer mais leve. Foi um fim de semana cheio de histórias e momentos que vão ficar na memória. Se você curtiu essa viagem, deixe o seu like, se inscreve no canal No Recreio e ativa o sininho para embarcar com a gente nas próximas aventuras. E se ainda não viu a primeira parte, volte lá para descobrir como começou essa experiência encantadora em conservatória. Valeu, galera!